Similia similibus curentur. Cure-se o semelhante pelo semelhante. Esse é o principal princípio da homeopatia. E é disso que eu queria falar um pouquinho hoje. Como é que é essa história de usar um semelhante para curar o semelhante? Essa ideia, Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, sistematizou e deu uma forma bem precisa, bem técnica de como fazer isso. Mas a lei dos semelhantes vem desde Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates viveu no século IV a.C. e dizia que alguma substância que causa vômito, por exemplo, pode curar a pessoa que está com vômito. Uma substância que causa sintomas urinários pode curar e tratar a pessoa com sintomas urinários. Hipócrates mostrava e acreditava que existia uma força da natureza, que ele se chamava de Vix Medicatrix Naturae, que é uma força curativa da natureza, própria da natureza, e que de dentro para fora a pessoa tem a possibilidade de se curar. Então ele usava remédios para ajudar essa força interna a direcionar rumo a um tratamento, a direcionar rumo a uma melhora das coisas que a pessoa está sentindo. Então, antes de falar da homeopatia, que essa palavra significa tratamento pelo semelhante, o cuidado pelo semelhante, vamos falar um pouquinho da alopatia, que é a medicina em geral praticada, assim, que a gente vê nos hospitais, que a gente vê em geral nas especialidades. Como é que é a medicina alopática? Alopática, alo é diferente. Então é o tratamento através do diferente. Em geral, esse diferente é o contrário. Então, por exemplo, a gente está com dor de cabeça, o tratamento mais habitual é a gente tomar um antidor, um analgésico. A gente está com uma inflamação, a gente toma um anti-inflamatório. Um remédio que vai contra a inflamação. A gente está com alguma espécie de depressão, aí o remédio vai ser um antidepressivo. Então, na alopatia, em geral, existe um sintoma que é combatido com algum remédio que é contrário ao sintoma. Na homeopatia, por sua vez, existe um conjunto de sintomas e o médico homeopata vai escolher, vai pesquisar, vai estudar um remédio apropriado que na ação primária dele, no primeiro momento, ele vai causar sintomas semelhantes ao que a pessoa está sentindo. Mas então como é que é isso? Se a pessoa está com alguma dor de cabeça e dor no estômago, por que o médico vai tratar dando um remédio que dá mais dor de cabeça e mais dor de estômago? Para a gente entender isso, eu acho importante a gente lembrar de uma lei da física que diz assim: ação e reação. Para cada ação, num sentido, existe uma força de ação contrária no sentido oposto. Então, se a gente pega, por exemplo, uma bola de borracha e joga na parede com uma força, uma direção, a parede bate e ela volta com uma ação contrária, uma direção contrária. E como é que funciona isso na saúde, no organismo, no ser humano? Por exemplo, se a gente toma alguma coisa que estimula o organismo, se a gente toma um café, por exemplo, de manhã, que é tão bom, né? Às vezes tomar um café de manhã. Num primeiro momento, o café dá aqueles efeitos que todo mundo conhece e que deseja, né?
São efeitos estimulantes. Então a pessoa fica mais atenta, fica mais produtiva, as coisas se aceleram no organismo, o coração acelera, dá mais vontade de fazer xixi, por exemplo, dá uma certa alegria, pode dar até uma certa euforia no primeiro momento. Mas lembrando do princípio de ação e reação, esses efeitos primários são os primeiros efeitos que o café produz. Mas como a gente não é um ser inerte, tudo que a gente vai receber, a gente vai reagir de forma contrária. Então, num primeiro momento, a gente acolhe o café e recebe todos os efeitos primários do café. Mas, num segundo momento, como existe essa reação interna e contrária a qualquer estímulo, num segundo momento, a reação vai ser ir contra o efeito primário do café. Então, se passar o efeito que todo mundo conhece, quando começa a passar o efeito do café, começa a poder dar sonolência, pode dar um desânimo, pode dar uma fraqueza, pode dar uma vontade de tomar um outro café. É por isso que, de um modo geral, as drogas causam dependência, porque elas geram um efeito primário, que, de um modo geral, é um efeito que é desejado, que a pessoa acolhe com prazer, mas, de alguma forma, o organismo vai reagir contrário a esse efeito e vai produzir a reação oposta. Então, é sabido, por exemplo, que quem toma muito café vai ficando muito cansado. Vai precisando cada vez mais de café, porque a reação normal e natural do nosso organismo é produzir o efeito contrário. Da mesma forma, por exemplo, pessoal, eu acho importante trazer isso. Na neurologia já se sabe que hoje em dia um dos principais causadores e que deixa mais crônico as dores de cabeça, por exemplo, é o uso repetitivo de analgésicos para a dor de cabeça. Então, quanto mais remédio para a dor de cabeça a pessoa toma, mais o organismo vai reagir de forma contrária ao analgésico. Mais o organismo vai produzir dor de cabeça. E aí a pessoa tem que tomar um novo analgésico. E cada vez mais potente, porque a reação tende a ficar cronificada. Então é muito comum dor de cabeça crônica por uso abusivo de analgésico. Os remédios que são usados na psiquiatria, a gente vê isso também. E isso se chama até, tem um nome técnico que é tolerância, a pessoa vai ficando mais tolerante ao remédio. Exatamente por isso, a pessoa está com uma depressão, toma um antidepressivo, o efeito primário pode ser um alívio dos sintomas, mas aí o organismo inevitavelmente vai dar um jeito de reagir contrariamente ao que ele recebeu. Contrariamente ao antidepressivo, por exemplo, agravando alguns sintomas como desânimo, tristeza, cansaço, falta de vontade. Então existe um efeito primário que é um bem-estar, um efeito paliativo que vem de fora para dentro, mas se a pessoa não resolver o que está dentro, a pessoa vai continuar reagindo da forma habitual e além da forma habitual, de uma forma que a agrava, sendo contrário ao remédio que ela ingeriu. Então eu acho isso muito importante, da gente observar que sempre que a gente busca uma solução de fora para dentro, o corpo vai reagir de forma contrária de dentro para fora. Um exemplo da lei dos semelhantes, então, voltando à homeopatia. Se a pessoa está com sintoma de depressão, se está com dor de estômago, se está com coceira no pé esquerdo, por exemplo, e outros sintomas que a gente vai colher uma história completa da pessoa. O médico, a pessoa que está desse lado aqui, vai procurar, vai ver, estudar os remédios de homeopatia para ver um remédio que produza esses mesmos sintomas, coceira no pé esquerdo, dor de estômago, sintomas depressivos. E aí é oferecido esse estímulo, sabendo que a pessoa vai reagir de forma contrária. Então é oferecido uma coisa semelhante ao que a pessoa está sentindo naquele momento.
Então, vocês podem observar que é possível que pode ocorrer uma agravação. A pessoa já está triste, já está com dor de estômago, já está com coceira no pé. Aí o médico aqui vem lá e dá um remédio que causa as mesmas coisas. Então, é esperada, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente vai oferecer coisas semelhantes. Então, nesse primeiro momento, é até esperado e desejado que exista uma pequena agravação, que exista uma pequena piora dos sintomas no início, porque a pessoa recebeu coisas parecidas àquela que ele estava sentindo. Então a pessoa acolhe, vai sentir, não vai ser uma coisa, não vai ser um anestésico, não vai ser uma coisa que vai suprimir, esconder o que a pessoa está sentindo, mas pelo contrário, o remédio vai oferecer, vai mostrar, vai escancarar para a própria pessoa, para o próprio indivíduo, as coisas que ela já estava sentindo. Então existe essa agravação, existe essa possibilidade de entrar em contato consigo mesmo, entrar em contato com as próprias coisas que fazem parte e que estão incomodando. Então o tratamento de homeopatia não é um tratamento muito gostoso no início. Não é necessariamente agradável entrar em contato com coisas semelhantes ao que a gente já está sentindo. Principalmente coisas que causam sofrimento e que fazem a gente buscar algum tipo de ajuda. Então, acho que, eu até vou trazer isso, assim, eu não tinha falado disso dessa forma, mas eu vejo que o tratamento de homeopatia e o tratamento com o semelhante exige uma prontidão, existe uma preparação, uma disposição da pessoa. Em última análise, existe uma necessidade da pessoa apresentar coragem para começar a se cuidar, para começar a entrar em contato com as coisas que estão lá dentro. E que o estímulo medicamentoso da homeopatia, com um estímulo semelhante ao que já está dentro, vai entregar, vai escancarar como se fosse um espelho para a pessoa. A lei dos semelhantes pode ser encarada como um espelho. A pessoa já está com um monte de coisa e aí o médico coloca um espelho que reflete e agrava e a pessoa entra em contato com aquela imagem daquele ser que está em sofrimento naquele momento. Por outro lado, depois dessa agravação, de entrar em contato com os sintomas que estão aparecendo, com a dor, com o sofrimento, com os sintomas físicos e mentais, inevitavelmente, pela lei de ação e reação, o organismo vai reagir. O organismo vai começar a ver um outro meio de funcionamento, uma reação de dentro para fora, duradoura, real, verdadeira. Eu vejo que a cura não tem outro jeito. É impossível a gente pensar numa salvação de uma pílula mágica que vai resolver os nossos problemas, que vai tirar a nossa dor. É importante a gente entrar em contato com a própria dor para poder de dentro para fora resolver a dor, resolver o sintoma, resolver a dor no estômago, resolver a coceira no pé. Então é isso, assim, quando a gente estuda a lei dos semelhantes, fica esse convite, o convite de entrar em contato com os próprios sintomas, com os próprios sofrimentos, com as próprias doenças. E claro, com essa ajuda medicamentosa e a ajuda da possibilidade de entrar em contato com o próprio espelho, de achar uma direção de cura. E essa direção é de dentro para fora. Cure-se o semelhante pelo semelhante. Um grande abraço a todos e até a próxima.